Uhum. Isaías 42, versículo 14. Deixa a Bíblia aberta em Isaías 42, versículo 14. A gente hoje está comemorando, seja por motivos culturais, seja por motivos financeiros, seja por motivos sociais, a gente está comemorando o Dia das Mães. E é legal porque Deus nunca se esquivou de se manifestar como mãe, né? Deus nunca se esquivou de se manifestar no feminino. E quando ele esteve aqui em pessoa, quando ele estava diante da dureza do seu povo escolhido, ele, como uma mãe frustrada, faz aquele desabafo, né? Está lá em Mateus, no capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém. Primeiro ele vai falar para os discípulos: olha, não tem profeta que não vá morrer em Jerusalém. É necessário que eu morra em Jerusalém. Aí dali para frente ele joga um ácido nas autoridades hebraicas, nas autoridades judaicas, né? Chamando-os de várias frases num texto só, de hipócritas, cegos, guias cegos, zomba deles, né? Fala que eles se preocupavam mais com o mosquito do que com o camelo, né? Faz aquela comparação invertida do coador. No coador vocês seguram o mosquito e deixam passar o camelo, quando a gente tinha que segurar o grosso e deixar passar o fino, né? Fala assim: o mosquito fica, o que era para passar vocês se agarram, e o camelo tá passando. Então, no meio de todo esse desabafo dele, e dali para frente só ia sobrar a crucificação mesmo, né? Ele age como aquela mãe frustrada que dá tudo de si para os seus filhos e só recebe deboche na cara, né? Que é isso, né? A mãe tem que ter esse paradoxo de ser aquele ser que se doa, que dá a própria vida pelo filho, porque se o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, porque a mãe não daria a sua própria vida pelos filhos? Em geral, as mães agem assim, né? Não querendo romantizar o papel de mãe, mas geralmente as mães ficam deslocadas. Eu conheço várias mulheres que eu nunca imaginei que elas seriam mães tão interessantes assim. Porque eram pessoas de temperamento espontâneo, eu não quero filho, pelo amor de Deus, mas de repente a primeira cria que nasceu baixou a mãe do universo. E aí Deus é essa mãe, né? Que ele age como mãe, né? Ele é aquele pastor que deixa 99 no apreço porque estão seguras e vai pagar o mico inteiro atrás de uma ovelha que se perdeu, né? Ele é aquela mulher deslocada que tem 10 dracmas, mas ela vai fazer uma bagunça na casa dela inteira para procurar uma. E quando ela acha essa dracma, ela vai gastar as outras 9 para fazer festa com as vizinhas, porque encontrou, né, a moeda preciosa. Deus é assim, extravagante, como essa mãe cheia de amor. E essa mãe que é extravagante e cheia de amor, também é a mesma que tem de ter autoridade para repreender e fazer igual Jesus fez em Mateus 23, que no final das contas ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis pegar como uma galinha que ajunta os seus pintinhos e vocês não quiseram me ouvir. Quer dizer, é a mãe também que assume, não o fracasso dela, mas a dureza dos filhos. Tem hora que a mãe só pode lamentar e dizer: eis que a vossa morada ficará deserta, que é assim que ele acaba essa frase. Eu fui aquela mãe que quis acolher vocês como a galinha acolhe os seus filhos, mas vocês não são nem pintinhos, vocês agora viraram um monte de frango, tudo cristudo, né? Os cristãos são todos cristudos, com a crista muito grande para exibir. Então a morada de vocês vai ficar deserta. Isso se cumpriu historicamente, isso vai se cumprindo espiritualmente de tempos em tempos. Mas Deus em pessoa se manifestou assim, como essa mãe, que deu tudo de si, foi a grande teta do universo, mas que não se vendeu ao amor de mãe. A gente gosta de romantizar amor de mãe, que é para culpar a mãe pela teimosia do filho, e para o filho ficar exigente: não, mãe tem que se virar, e eu não pedi para ver ao mundo, você que se vira. Deus falou: não, sou mãezona, mas a morada de vocês é ficar deserta, porque senão eu não sou mãe. Mãe que é mãe, vai chorando, mas deixa o filho ser filho, né? Aí eu, pensando nessas coisas que Jesus falou,
vou cantar uma música que não é de adoração, mas ela é uma adoração. Porque ela é uma celebração à vida, é a celebração do amor materno, por excelência, que é o que ela retrata, né? Mesmo que o cara que fez essa música, ele nem tenha pensado nisso, mas vamos tentar levar um reggaezinho aqui. Pode bater palma. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Considerando de fruto de algo maior do que tudo. A gente começa então a entender que não, se não seria um absurdo. Coincidências e paixões de repente acontecer. Coincidências e paixões, coincidências e paixões de repente acontecer. Coincidências e paixões, o destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, tanto inatingível como eles parecem dizer. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível como eles parecem dizer. Ai, ai, ai. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Viu? Sabe que é errado assim porque a gente é tímido. Que é essa música? É de uma banda muito santa chamada O Rapa. Falcão. Conhece? Mas essa música não é isso. Então, porque quem tem Jesus faz igual o rei Salomão fez. Tem uma coisa que o rei Salomão fez e que os crentes detestam. Ele soube ver a glória de Deus naquilo que a religião considera profano. Isso é tão verdadeiro que se você for pegar determinados trechos do livro de Provérbios, é o puro diálogo com os provérbios de Amenemope, que era um sábio egípcio, que fazia sua sabedoria conversando com Ísis, Osíris, Danúbio, aquelas divindades egípcias. Salomão olhou para aqui e falou assim: tem sabedoria de Deus aqui, porque todo ser humano, por mais caído que seja, por mais satanista que seja, por mais incrédulo que seja, é o quê? Tem a imagem estilhaçada de Deus. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então é como se você estivesse olhando assim, o espelho está todo quebrado, mas a imagem de Deus está ali. Tiago vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, procedendo do Pai das luzes. Então até quando o diabo fala o que presta, ele só falou porque a sabedoria vem de Deus, né? E aí eu acho legal porque mãe é esse ser que ela tem razão porque ela tem paixão. Ela tem razão porque ela fala com a voz do coração. A mãe que é mãe, né? Existem vários tipos de mães, né? Existem aquelas... a gente fica romantizando a função de mãe aqui. Eu não quero fazer isso aqui de jeito nenhum. Até porque eu tenho formação humana para não ficar romantizando a função de mãe. Mas a gente também não pode perder os ideais, né? Assim como as mulheres têm um ideal de um homem que, além da força física que ele tem, ele fosse um cara que a conduzisse, que a amparasse, que isso não significasse superioridade a ela, significasse apenas características diferentes, características eminentemente masculinas de mãos dadas com características eminentemente femininas. Nós também temos esperança de que as mães amassem essa vocação que é inerente ao ser feminino, né? Quem nasceu com capacidade uterina, com capacidade menstrual, é uma capacidade, né? Porque isso é um diálogo mensal com os hormônios. Você vê que é uma capacidade tão maravilhosa que seres do sexo masculino que se identificam como mulheres querem para si essas capacidades, embora não queiram menstruar, né? Mas você vê que você tem então seres que nasceram com um determinado aparato biológico
se identificando e até desejando leis e direitos que são inerentes à mulher. E você tem mulheres que nasceram com todos esses direitos que vão tendo seus filhos e você não quer. Aí você tem várias questões, a maioria são questões psicológicas, a mãe tem depressão pós-parto, a mulher foi muito violentada e tudo que ela consegue ver naquela criança é a imagem do violentador, então ela vai mesmo maltratar aquela criança. Então a lei tinha que ter toda uma leitura especial para essas coisas. Não quer dizer que ela esteja passando a mão, mas que ela está tratando a coisa como uma coisa tem de ser tratada, com rigor e compreensão, igual Jesus fez com Israel. É dizer, eu te amei, eu te escolhi, mas depois de tudo que eu fiz, você não me ouviu, a sua morada ficará deserta. Esse seria Deus mãe e o nosso ideal do que seria mãe, né? Mas, de fato, uma mãe que procura sê-lo, ela é aquele ser que tem razão porque tem paixão. Fala com a voz do coração, mesmo que essa voz do coração seja toda atropelada por tantos preconceitos, né? A gente vai vendo, por exemplo, a mãe toda bem intencionada, mas ela se encontra entre as principais personagens que atrapalham no crescimento, no feminino da própria filha, né? Porque ela vai preparando a filha para pedir licença. Fulano, mas o seu namorado é tão legal, você vai maltratar ele assim? E às vezes o cara é um escrotão, mas ela entende que ser mulher é ficar agradecendo por cada ato bonzinho que um homem fez. As mães fazem muito isso, né? As mães, a maioria delas, tem muito mais medo que a filha engravide do que a filha seja estuprada, por exemplo. Na verdade, a resposta está quase pronta. Se a filha chega em casa falando com isso, o que você andou aprontando? Você fez por onde? Né? As melhores e mais carinhosas mães, humanas e falhas que são, têm essa tendência. É só fazer a pesquisa que está aí. A gente escuta isso na sala. Professor, minha mãe tem mais medo que eu me engravide do que eu seja estuprado. E eu tenho medo de ser estuprada todo dia, mas minha mãe está preocupada se eu vou engravidar. Se a menina olhou para o lado assim, aí a mãe, junto com a família inteira, já fica programando que não pode vir uma criança. Porque são tão mães quanto seres humanos, falhos, né? Mas ainda assim, o ideal está ali. Geralmente elas têm razão porque elas têm paixão, porque elas sabem o que é visceral, porque elas sabem de onde que emanou o leite, né? Porque elas sabem das dores que ela sofreu, mesmo que elas não tivessem filho nenhum. Mulheres que não têm filho nenhum sabem com as dores com as quais elas têm de dialogar sempre, né? Desde sempre para sempre, ainda falar um amém no mundo caído. Então, eu queria, a partir dessa canção, pensar numa outra passagem onde Deus, ainda não revelado, já começa a se revelar aqui em Isaías 42. Versículo 14, que diz assim. Todo mundo achou? Aqui é um conjunto de profecias, se a gente for olhar, a gente pode ler assim, quem quiser sentir o drama de Deus aí, começa a ler Isaías do capítulo 40 até o capítulo 48, sem parar. Isso aqui tudo é um bloco. O profeta estava em êxtase e ele foi entregando. A gente não consegue acreditar nessas possibilidades, porque nós nascemos com os nossos arquivos de anotações, como é que é o nome? Tem o celular aí, quando você quer anotar qualquer coisa, bloco de notas, né? Os nossos áudios do WhatsApp. Então a gente não consegue acreditar que alguém pudesse estar perto de um profeta escrevendo tudo que ele estava falando, e a memória ia nesse nível. Tanto é, quando você vai pegando os originais das profecias, eles são todos cantados, porque era esse o exercício de decorar. O profeta ia falando, ele ia criando um mecanismo de decorar aquilo com tudo sonorizado, de maneira que os profetas foram os primeiros grandes rappers ou os repentistas, né? Então, tem até um estudioso chamado Joaquim Jeremias, que ele conseguiu originais antigos, por exemplo, das parábolas de Jesus, onde todas elas no original são cantadas. Elas eram contadas de maneira poética, que era assim que se decorava o que Jesus tinha falado. E aí, do capítulo 40 ao capítulo 48, é o profeta falando em 3 direções misturadas e simultâneas, que é engraçado porque, por exemplo, Israel preferiu se apegar a uma dessa direção. A primeira direção Deus estava falando, a expressão que ele vai usar é o meu servo, o meu ungido. O meu servo, meu ungido, era o profeta que estava falando naquele momento.
Mas quando você vai continuando lendo o êxtase do profeta, você começa a descobrir que o servo também era um servo que viria. Cerca de, Isaías profetizou no reinado de Ezequias, uns 700 a 800 anos antes de Cristo. Você está falando de um servo que iria chegar 700 anos depois. Mas ele falando como assim, se ele estivesse ali. Né? Você chega, por exemplo, no 53, ele vai chegar a se identificar, né? Olha, eu vi o meu servo, ele estava transfigurado, era rejeitado, mais odiado entre os homens de dores, que sabem o que é padecer. E Israel lê isso, olha Deus falando da gente, não, a gente sofreu muito, isso é a gente na época do nazismo. E ele estava falando ali do profeta do momento, do povo de Israel e do rei que viria. A profecia é toda truncada assim, toda misturada, em 3 direções. Aí aqui, gente, quando for dando sono, vocês podem se levantar. Eu estou sono mesmo e eu sei que domingo, dia das mães, deve estar todo mundo cansado aí das visitas, do churrasco. Então não fique constrangido não. Aí no meio dessa profecia que ele está falando para 3 direções diferentes misturadas, ele chega aqui no 42:14 e diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a de parturiente. E ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Ele continua a sua profecia. Mas aqui é o ápice desse trecho, quando Deus chega e fala assim: olha, eu estava calado, eu estava aqui sofrendo calado, eu estava aqui aguentando calado, eu estava com náusea, mas agora eu vou dar grito de parturiente. Né? E aí só quem já deu a luz, só quem já esteve perto de quem dá a luz, é que sabe o que é um grito de parturiente. Que é aquele grito misturado de dor, desespero, esperança, tudo junto. Até a própria condição nossa, né? Eu lembro quando eu ouvia minha mãe contando como é que foi as histórias dos nossos pastores. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muitas violências, das quais a maioria não tinha muita consciência de que ela tinha sofrido. Né? As mulheres se parecem muito com o Brasil, ou o Brasil se parece muito com as mulheres, não sei. É um povo que sofre muitas violências e não tem a menor consciência delas, e às vezes, por não ter consciência dessas violências que sofrem, eles normalizam isso. Ah, isso é assim mesmo, os homens são assim mesmo, foi desse jeito, de maneira que quando você vai cavando a história, ou talvez a história da vida privada no Brasil, por exemplo, você vai vendo que, se do ponto de vista técnico você olha para a pessoa e vê ela toda sofrida, aí você vai chegando naquela pessoa e vê que ela normalizou aquele sofrimento. Eu tenho aí 6 filhos, todos de estupro. Foi filho do senhorzinho, do vizinho do senhorzinho, do senhor, do amigo do senhor. E eles foram nascendo aí. Acho que a vida é assim, né? Eu sou mulher forte, sou trabalhadora, não vou ficar pensando no passado, mas não interessa a percepção que ela tem. As coisas vão, e aí essa é a formação do Brasil, né? Nós somos filhos de muitas mães estupradas, tanto por um indivíduo, quanto por um sistema, quanto por uma relação trabalhista, e elas, de alguma maneira, talvez para se protegerem, preferiram não ter muita consciência disso. Aí eu lembro da minha mãe relatando, por exemplo, que ela teve 5 filhos, né? E ela teve, se não me engano, 3 partos em casa, que foram muito bem sucedidos. Mas aí você já tinha uma opressão do sistema. Não, você tem que ter filho no hospital, que é assim que se usa, tal. Eu, por exemplo, eu fui um dos que nasci em casa, né? E aí o pessoal decidiu na época que ela ia ter filho no hospital, e ela falando, aí eu fui no hospital, eu fiquei com vontade de ter filho em casa, porque eu fui tão maltratado no hospital. Mas assim, ela conta essa violência que ela sofreu, mas ela não entende assim, que isso poderia ser transformado numa luta. Né? Que minha mãe, como a maioria dos brasileiros, ela acabou sofrendo muito e não teve tempo de processar isso, ou às vezes achava que merecia isso, alguma coisa assim que atinge os brasileiros. Os brasileiros são muito sofridos, aí uma parte acha que merece sofrer, a outra parte pensa assim, eu sofri isso, eu vou dar rasteira em todo mundo. E aí nós temos esse Brasil que a gente chama de cordialidade, né, que na verdade ele é ligado pelas cordas, ele é convencido na intimidação. Ó, você sabe, né, eu te arrumei uma vaga semana passada, então eu estou contando aí que você quer meu galho. É o Brasil que pensa muito com o coração, mas na verdade é um coração cheio de culpa. O cordial é de cardio, de concordar, de ter um coração envolvido na violência a qual sobreviveu.
O Brasil tem isso em cada indivíduo e no povo todo. De maneira que você tem no poder gente que é profundamente violenta e escrachada com o povo e que encontra nesse povo gente que vai defendê-lo até o fim. É o país da relação abusiva do Oiopó para o Chuí. É o Brasil das sobreviventes em relações abusivas. E aí, eu vi a minha mãe contando isso, né, que ela foi talvez uma das últimas mulheres que tiveram muitos partos em casa, onde ela se sentia feliz no parto em casa e ela não foi bem tratada no hospital. Então, quando Deus chega a falar do grito de parturiente, na época do profeta, era esse parto que acontecia à sorte do que tinha ali nas mãos dele. O que uma criança atravessada ia acontecer? Às vezes morria a mãe e a criança, ou a mãe se arrebentava todinha, e nós somos os seres dos opostos, né? Aí você tem um avanço medicinal que vai socorrer essa mãe que tem uma criança atravessada, né? Que ainda continua, né? Aconteceram muitos erros nos hospitais por causa disso. Mas com isso, você descobre a solução para uma questão e anula toda uma coisa que poderia ser muito mais natural. Que era essa... na época tinha a parteira, né? A parteira do bairro, a parteira da cidade, tinha isso. De qualquer maneira, você está dizendo, olha, eu vou dar gritos como a de parturiente. E o que é uma parturiente dando gritos? É esse grito que contém dor, alegria, esperança, desespero, que contém tudo junto. Deus falando, eu me identifico com essa mãe. Né? Ele até fala, eu vou ofegar, né? Ele fala assim, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então é aquele grito de, né? Você tem que sobreviver ali. Ele está dizendo, eu estou assim porque eu sou essa mãezona parindo um novo dia, uma nova história para vocês. De maneira que ser mãe é ter esse sentimento de Deus. Claro que a sociedade vem com outro discurso. A sociedade quer obrigar a mãe a ser Deus. Né? A mãe tem que se virar para conseguir as coisas. Não, Deus é que está fazendo o contrário. Eu vou me igualar à mãe, a esses seres tão fracos como as mães, tão frágeis como as mães, tão determinadas como as mães e tão sem saída como as mães. Porque o que uma parturiente tem? Qual que é a saída da parturiente? É parir. Ela não tem opção. É o que vem ali. É a vida que está chegando. Aí Deus está assim, eu vou ficar sem saída como a mãe no trabalho de parto. É nascer ou nascer. Nem que para isso eu tenho que dar grito de parturiente, ofegar e me esbaforir. Né? Soltar os meus bafos e os meus bufos. Porque o que tem de ser, não tem saída. E Deus é assim conosco. Então eu queria pensar aqui de maneira rápida nessa alegria que a gente tem de aprender, né, com esse acontecimento. O parto, né, ele é exatamente igual a um terremoto, a um tsunami, a um vulcão, a implosão, né, a um vulcão em erupção, a uma placa tectônica se movendo, porque é algo que dura pouco tempo, ou às vezes algumas horas, mas que é algo ali da fronteira entre a vida e a morte, entre a dor e o prazer, entre a alegria profunda e a tristeza profunda. Tudo acontece ali. E Deus, na boca do profeta, ele se identifica com esse sentimento. Né? Seja aqui na boca do profeta, seja com Jesus, olhando para os seus filhos já crescidos, livres, seguros, teólogos, fariseus, saduceus, falando assim, você vem ensinar para nós o quê? Aí Deus fala assim, a vossa morada ficará deserta. Quem deu grito de parturiente lá atrás, agora está dando sentença, porque tudo que um filho precisa saber é que ele é filho adulto, capaz de decidir por causa do amor que a mãe sabe que lhe devotou. Então que nesse dia das mães a gente possa atrair para nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é isso que Paulo vai dizer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento da mãe, porque mesmo sabendo que era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu sou Deus, vocês é que vão catar coquinho. Ele nunca fez isso. Antes a si mesmo se esvaziou, como geralmente uma boa mãe faz. Se esvazia, capaz de dar sua vida pelos seus filhos, mas só Deus é capaz de dar a vida pelos seus filhos, porque Ele a pode retomar. Uma mãe, quando quer dar a vida pelos seus filhos, ela acaba sem ela perceber
construindo para si um altar, que é uma tentação que todos nós temos, né? Nesse caso, mães e pais. A gente tem uma tendência de querer ser as principais figuras dos nossos filhos. A gente não sabe como é que a gente atrapalha eles nisso. A gente precisa se esvaziar. Eu acho que é o ápice da glória de Jesus, e ele vai dizer isso em João, né? João 12, quando os gregos vão chamá-lo para fazer o rei, ele vai falar, não, agora que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele vai explicar o que é. É que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Grão nasceu para morrer. A glória do grão é morrer. Olha, se Deus em pessoa, o ápice da glória dele foi ele morrer, o que é morrer? Não é aquela morte na cruz 3 horas da tarde da sexta-feira da paixão, não. É aquela degenerescência que vai acontecendo, né, a partir da quinta. Os apóstolos que viram aquele cara curando cegos de nascença, fazendo milagres à vontade, agora ele estava lá se perdendo, tomando tapa de gambé de sacerdote. Aquele cara que deu tudo de si e nem ficou rico por causa disso, estava lá sendo zombado, fizeram a coroa de espinho, bateram na cara dele com caniço, né? Deram um tratamento quase que um pornô homossexual sádico, né? Porque um soldado romano batendo num homem que não estava sofrendo resistência, aquilo é um filme pornô de sadomasoquismo ao vivo, porque ele está lá com um cordeiro morto, né? Que é interessante que as pessoas pegam até isso e fazem disso um ritual com requintes de violência, né? Porque Jesus estava ali manso, com um ato de acusação, dizendo, olha, vocês estão batendo em quem nem precisam bater, eu resisto. Agora, o que a religião faz com isso? A religião cria momentos de rito, momentos até tribais, onde o cara vai se chicotear, ele coloca até metais na ponta, dá nó naquelas pontas de fio de nylon, e vai bater. Quem quiser ver o melhor exemplo que eu já vi na arte brasileira, é só você assistir uma série chamada A Muralha. Tinha um tal de Dom Jerônimo lá, passou no ano 2000 essa série, muito boa, do ponto de vista histórico, por exemplo. Aí o Dom Jerônimo, aquele homem santo, podre de santo que ele era, e aí ele tinha um rito pessoal que ele se batia, era o Tarcísio Meira, né? Até virava o olho, que é aquela dor que às vezes acomete algumas mães no momento do parto, graças a Deus. Algumas mães contam essa história, que no momento do parto elas têm um momento de dor e orgasmo. Eita, que isso é aquela alegria de nascimento, né? Que, é claro, o bebê está passando ali, né? Esticando a pele da genitália, que aquilo queima. E aí, às vezes, o corpo traz uma salvação para algumas mães, que é algo inusitado, é não programado. Mas esse é um momento, assim, da natureza, dos limites da natureza. A religião já faz o contrário, a religião traz esse momento do orgasmo físico por meio do sofrimento, né? Daí aqueles ritos antigos de queimar a pele para poder elevar o beiço, puxar as orelhas, né? Essas coisas, esse ritual adolescente de cortar aqui tem um quê de alívio. E aí tem esse Dom Jerônimo que se feria todo, e aí a ideia, não, é porque eu estou sentindo as dores de Cristo. Não, em Jesus não teve essa operação sadomasoquista. Jesus não estava sentindo prazer em chicote romano. O máximo que ele sentiu ali foi uma anestesia. Prazer não dava para sentir, porque ali era o registro histórico de que os seres humanos são tão terrivelmente maldosos que eles são capazes de matar um homem que é tudo aquilo que eles adoram porque não querem ser. Eu preciso que esse cara seja santo por mim, porque eu nunca vou querer isso aí que ele é. Mas se ele não for isso que eu quero que ele seja, ele vai apanhar até morrer. Aí nascem os romanos que chicoteiam Jesus e os religiosos que queimam Judas, né? Porque todo religioso que queima Judas é pior do que o Judas. Queima antes, dá umas pauladas no Judas, né? Aí a gente fala assim, no lugar do Judas eu farei igual e muito pior. Então eu preciso bater nesse cara, que eu preciso me esconder de mim mesmo. Então, olha que interessante, estou falando aqui da maternidade, né, do momento do parto, como que ele tem a ver com essa coisa brutal e ao mesmo tempo vital. Que a mãe aqui sabe ao que sobreviveu,
E ao mesmo tempo nem carrega mágoa nesse momento. Você tem mágoa do seu filho nasceu? Você tem mágoa porque seus 3 filhos passaram pelo seu corpo? Na verdade, depois que nascem, não querem nem saber de perder mais, né? Para até cair num outro erro de deixar de viver por aquilo que passou por elas. E Deus é assim, Deus tem essa extravagância, mas só Deus sabe ser extravagante assim, sem ser humano e falho, e sem promover pecado nos outros. E é uma dor que você esquece. Você não lembra Isso. mais dele. Você não consegue. Exatamente. E é um profeta que fala isso também, né? Que depois de ter dado a luz, nem existe mais o passado. É só a alegria da vida. Né? E o que eu queria que a gente pensasse hoje é que nós precisamos ter esse sentimento que tem Deus. Todos nós podemos, nesse sentido, compartilhar de um sentimento materno. Porque entender isso tira da gente essa coisa social que é meio perversa de obrigar mães a darem conta de tudo, a terem que ser perfeitas, a se culparem de tudo que deu errado na vida do filho. Isso é uma maneira de você cobrar muito da mãe para você ser o ser mais esculachado do universo. Que é isso que a humanidade faz com as mães. Né? E de outro lado também, é para a gente não fazer o que está acontecendo no planeta. Só Deus pode ser Deus, no sentido de carregar em si mesmo toda a masculinidade, todo o ânima e todo o ânimo lá do Jung, né? Toda a energia masculina e toda a energia feminina, só Deus pode ser assim. Nós, quando queremos usurpar o sentimento de Deus, porque o que é que o texto diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que a gente faz? A gente descobre que nós somos filhos de Deus. E o nosso primeiro ato é usurpar o que pertence a Deus. E como é que a gente usurpa? Cobrando das mães que elas sejam criaturas extraterrestres com capacidade além da perfeição de amar. Né? E por que a gente faz isso? Para a gente não se cobrar na nossa completa falta de vontade de nos esforçarmos por sermos seres em Cristo Jesus. E de outro lado é esse movimento aí que vem lá da diversidade, mas é aquele monte de gente querendo tomar o lugar que Deus deu às mulheres. E quando eu falo que Deus deu às mulheres, não estou dizendo que mulher tem que ter filho, que mulher tem que querer casar, que mulher tem que querer fazer isso e aquilo. O que eu estou dizendo é, este é o lugar delas. Cuidado para você não cobiçar o que é delas. E aí você vai vendo um monte de gente, olha, eu me identifico como um ser humano do sexo feminino, então eu quero ser mãe. Olha, o máximo que eu posso fazer, se eu me percebo em mim um sentimento, é dizer, olha, eu sou homem, eu sou do sexo masculino, e eu quero ser mãe, mas não quero tomar lugar de nenhuma mulher. Porque o outro movimento que a gente vai vendo é esse. São pessoas cobiçando uma coisa que Deus deu à mulher. Foi Deus quem deu. Não foi a sociedade quem construiu. Né? Mande alguém com útero a algo dos sentimentos. Alguém diz, olha, eu decidi que hoje eu tenho útero. Alguém decide ter útero? Né? Então, no máximo que você pode é se enxergar como uma mãe. Eu me sinto maternal em muitas situações da vida. Mas daí eu até começar a invadir leis das mulheres para tomar o lugar delas, o nome disso é perversidade com cara de diversidade. O nome disso é uniformidade com cara de diversidade. Porque a questão é assim, a gente está num momento histórico que a gente luta pela diversidade. Mas o que essa diversidade vai se transformando? Numa igualdade, todos somos mulheres. Olha, eu tenho uma mulheridade. Aí começa aquele discurso da mulheridade. Não sei se você já ouviu esses papos aí. Mas está tendo um tal de discurso de mulheridade, que é gente que não quer ser quem nasceu para ser e quer tomar o lugar dos outros. Mas isso tem todo um discurso, tem todo um aparato social. E aqui eu não estou aqui na extrema direita pensando em conspirações, os gays estão conspirando contra nós. O que eu estou dizendo é que esse grito do profeta, cheio do Espírito Santo, falando, darei gritos como a de parturiente, ou darei os gritos de parturiente, até Deus, quando fala isso, ele identifica. A identidade é essa. O grito é meu, mas o grito é da parturiente. Eu não sou parturiente.
Eu posso no máximo ter empatia por uma parturiente, eu posso no máximo entender os dramas de uma parturiente, mas eu não vou ser parturiente, eu, ser humano do sexo masculino, posso me identificar com tanto de coisas da feminilidade que nos constitui, mas eu nunca serei uma parturiente e nunca serei uma mulher. Porque Deus está aqui nas fronteiras. E aí nesse Dia das Mães, nessa mensagem um pouquinho assim confusa, como o grito de uma parturiente, vou deixar para você detectar a mensagem que ela está aí, está no meio dessa confusão. No grito de uma parturiente tem um marco. Tem coisas que a gente não procurou, mas elas não sobrevêm. Tem coisas que nos sobrevêm, mas foi Deus quem nos deu. Tem coisas que você no máximo pode fazer igual, mas você jamais será a tal. Essa é a diversidade. Na diversidade você pode acolher as feminilidades nos homens e as masculinidades nas mulheres. Mas quando essa luta pela diversidade começa a se transformar num discurso uniformizante, não, todos aqui somos mulheres, e aí como eu me sinto mulher, eu vou até pegar a vaga das mulheres na campanha política. Isso não é diversidade. Isso é uniformização disfarçada de diversidade. Porque se eu realmente me condoo com o grito da parturiente, eu quero mais é que eu continue sendo quem eu sou e não quero tomar o lugar de mulher nenhuma, nem do parto dela, nem do útero dela, nem do ser feminino que Deus a fez ser. De maneira que a grande mensagem do Dia das Mães para nós hoje é isso. Viva a diversidade que Deus criou. E cada um olhe para dentro de si e discirna. Porque o grito da parturiente é o grito da vida. E vida significa, eu não vou anular a Constituição que Deus deu a quem quer que seja. Foi Deus quem deu. Né? E esse Deus que sabe gritar como essa mãe no trabalho de parto, é esse Deus que nos convida a ouvir o seu grito, porque Ele é Deus, foi Ele quem nos fez. Ele nos convida a ouvir o seu grito no sentido de, será que alguém pode me acolher aí? Será que alguém pode ouvir a minha voz, ouvir o meu grito de desespero? Olha a glória de Deus, Ele é tão poderoso que Ele quer ser conhecido como aquele que dá o grito da parturiente, porque no final das contas Deus é um grande parto ambulante, porque no mesmo texto Ele vai dizer, eu faço novas todas as coisas, né? Então, quando Ele está dizendo aqui, darei gritos como a de parturiente, Ele fala assim, ó, os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, para os andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe falei, e jamais lhes farei, né? E jamais os desampararei. Ele fala aqui no versículo 10, o que eu queria achar? Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte o grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. E aí, ele vai continuando falando isso, olha, eu venho anunciando, eu venho mudando tudo. E é no meio que ele vai falar essa questão do grito da parturiente, né? Porque é nessa fronteira, é nessa crise, é nesse desespero misturado com alegrias e incertezas, é que está o nascimento daquilo que é novo, o nascimento daquilo que vem renovar os nossos corações. E aí eu quero deixar para vocês esse convite. Que a gente acolha esse sentimento de Deus pela humanidade. Que a gente entenda que Deus é assim, Ele é profundamente humano, a ponto de se identificar com uma mulher no seu momento de maior
confusão, não é de confusão de se sentir perdida, é de confusão. Ou seja, é uma fusão de um tanto de coisas, que às vezes uma não tem nada a ver com outra, mas é o momento do parto. Deus é assim, Deus é essa confusão. Né? Várias fusões se conjunturando numa só. E aí o que a gente faz? O que a humanidade faz, por exemplo, com o grito da parturiente? Eu lembro que eu fiz um estágio durante um ano num hospital aqui famoso de Belo Horizonte. E você via de tudo lá. Os maridos eram os que mais deixavam a gente frustrado, né? Porque a gente ouvia cada coisa absurda. Teve um lá, por exemplo, que olhou para a mulher naquele momento da parturiente e falou assim, olha que coisa mais arregaçada, mas deu um nome para o lugar que passou a ser a saída do bebê. Aí o pessoal pegou ele de jeito, como é que você fala isso da sua mulher, cara? Sua mulher numa situação difícil, nua, desnuda, num monte de gente, diante de gente conhecida, e você está chamando o que ela tem de precioso de regaçada? Botaram ele para a polícia, né? A gente não sabe nunca se esses caras ficam presos. Mas aquilo ali era para sair do hospital já divorciando, né? Muito violento uma situação dessa. Tem aquela outra que falava assim, a enfermeira, uma outra mulher fala para a outra, minha filha, na hora de fazer, você até virou olhinho, você vai cooperar, né mamãe? Você vai cooperar. Eu não consigo entender como é que uma mulher consegue dizer isso para outra. Mas é porque é outra mulher oprimida por uma herança social que vai punir a sexualidade da mulher. Como se toda mulher grávida tivesse feito aquele bebê com muito prazer. Na verdade, quando a gente ouvir lá as parturientes e puérperas, quando elas iam contar as histórias dela, aquilo era de arrancar um pedaço da gente de tristeza, porque a maioria absoluta das histórias eram: eu não estava querendo essa criança. E meu marido falava assim, ô bem, a gente está casado há muito tempo, eu vou te contar uma coisa, depois de já ter feito a coisa. Eu passei na farmácia e a camisinha já veio furada de lá, eu furei a camisinha na farmácia. Quer dizer, a maternidade vem de um fruto de traição. E isso nós, pesquisadores, ouvindo as histórias. Na cabeça daquelas mães, foi assim porque Deus quis. Porque assim, quando você vê que você não sobreviveu à covardia do outro, aí a gente põe na conta de Deus. É muito usual o brasileiro fazer isso. Já que eu não posso pelo preço do gás, às vezes é Deus que deixou o gás aumentar para eu aprender a correr atrás das minhas coisas. A gente faz isso. A gente não entende que a gente paga imposto e que a gente tem que exigir dessas autoridades que não pagam gás há muitos anos. Né? Então, elas faziam esse processo. Veio assim porque Deus quis. Na verdade, isso mostra até uma outra coisa. Né? Mostra que bebês são fruto de produções humanas. Os bebês não, os embriões são fruto de produções humanas. Se a gente entendesse isso, a gente já tem um pouquinho mais de misericórdia da concepção. Né? Porque Deus está falando aqui do trabalho de parto, Deus não está nem falando da fecundação. Da fecundação ele vai chegar para quem ele quer chegar e diz, antes que você nasceu, eu te escolhi. O que Deus está querendo dizer com isso? Já que nós estamos falando aqui de mãe, maternidade e fecundação, ele está querendo dizer o que a gente não quer ouvir. Que se Deus falou que antes de você nascer ele te escolheu, ele também está te contando que tem muita gente aí que nasceu, mas são produtos da natureza, como o bezerro é produto da natureza, os porcos são produto da natureza, as manipulações científicas são produto da natureza, né? Criados debaixo da palavra dele, porque quando Deus falou assim, haja seres viventes na terra, os seres viventes nasceram. Mas o que a gente faz com seres viventes? A gente faz zootecnia, a gente faz veterinário, né? Que é os caras que vão ganhar dinheiro com seres inocentes. Estou vendo aí também que a maioria dos veterinários não gosta de animais, eles só gosta de ganhar dinheiro em cima de quem não sabe reclamar. Né? Aí o que a gente faz? A gente pega a fecundação, porque a gente vai banalizar o parto, mas a fecundação é o momento de Deus para tudo. Deus vem parando de fazer tudo, né? É o momento de Deus para tudo, porque um espermatozoide entrou num óvulo e aí Deus parou tudo. Não. Não é assim. Parece romântico essa história, mas não é assim. E como é que a gente sabe que não é assim? É quando esses maridos fazem essa maldade, porque quando é Deus quem faz uma fecundação, as coisas são maravilhosas. Geralmente eu vejo ao contrário, por exemplo, quando Deus faz uma fecundação, o marido vai dizer para a esposa, olha, eu não entendi nada, tudo que a gente faz aqui está muito seguro, mas sei lá, eu tive com algum espermatozoide de aço, furou até a calça jeans. Aí você pode ver indícios de milagre. Agora,
A mulher pensar que o homem que foi lá e curou a camisinha na farmácia, foi fazer sexo com ela, que isso foi um propósito de Deus. Deus está num canalha desse. Aí amém. Os filhos foram recebidos, nasceram. Né? Mas aquela mulher que a partir de uma notícia dessa não quer essa gestação, não deveria ser criminalizada. Só que essa parte aí, nem a sociedade e nem a religião não conseguem entender. Porque bonito é romantizar a mentira do homem que furou a camisinha. Né? Bonito é romantizar, não, eu te embebedei, você tomou boa noite Cinderela, eu te estuprei, mas aí olha só, agora você está grávida de gêmeos, pense nisso, é um vínculo eterno que nós temos. As pessoas conseguem romantizar isso, para não ouvir os gritos da parturiente. Né? Enfim, que nós possamos, como Deus, acolher o grito da parturiente, mas não sermos moralistas, né, contra as mães, não sermos moralistas contra as mulheres que foi Deus quem fez, que colocou uma eterna inimizade entre elas e a serpente, entre a descendência delas e as pragas que a serpente espalhou na história da humanidade. Essa é a mensagem. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida pessoal? Olha, você está aqui porque você serve a um Deus que, enquanto a gente ficou tentando relevar a mentira desses machos covardes, Deus sabe fazer virar profecia o grito de uma parturiente. Quanto mais as coisas que vocês apresentaram aqui hoje, vocês acham que Deus não tem compromisso com o que vocês têm compromisso? Ou melhor, Deus tem compromisso com vocês. Deus cuida de vocês. Deus sabe as aflições de cada um de vocês. Esse Deus, né, que chorou lá na Terra Santa, querendo acolhê-los como a galinha acolhe os seus pintinhos, é o mesmo Deus que morreu por nós e por isso é que Ele está aqui, querendo acolher as nossas necessidades, como Ele acolhe o grito da parturiente. Então que a gente confie, que a gente se aproprie disso, né, nesse sentido de, cara, eu preciso confiar mais nesse Deus. Quando eu entendo quem é esse Deus, eu vou colocar diante dele a minha ansiedade, eu vou colocar diante dele os meus alunos endemoniados, eu vou colocar diante dele aquele aluno que é endemoniado porque tem um demônio abusando dele em casa e ele vai na sala descarregar, e eu vou ter poder e unção do alto para detectar isso e não ter medo de agir. Né? É esse Deus. É o Deus dos desesperados, como a parturiente. Porque Ele se fez desesperado, como a parturiente. Amém?